De repente, para a surpresa de todos, a Maria e o José voltam para Jerusalém, indo com todos os sábios, discutindo com os doutores, e pasme vocês para melhorar o glória. Estávamos à sua procura. De repente Jesus olhou para a mãe e dizia: a minha procura? Não sabe que com 12 anos, Mateus capítulo 3, que já tem um pregador antes dele, e a mensagem desse pregador não era tão atrativa. João era também batismo nas águas. Só que João está pregando, e de repente João muda o seu discurso. Eu vou entrar. Me cobre. Vocês percebem que João não usava a sua oportunidade para ficar atacando A, para ficar atacando B? Cristo. Então, deixa eu te dar um conselho, pregador. Não vem aqui com mensagem de efeito. Não vem aqui com frase que dá ibope nas redes sociais. Evangelho! Se isso aqui não for o suficiente, por Satanás no deserto, no capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, ele vai falar da bem-aventurança. Não vou entrar em detalhes, depois você leia, e colocar em prática. Sabe por que hoje você vê um monte de crente moribundo por aí? Desigrejados, nas redes sociais, atacando a igreja? Não pega. Oh meu pai do céu, estou sentindo a graça dele aqui. Deixa eu ver os crentes que estão na rocha. Levanta a sua mão lá em cima. Tá, esse é um dos textos, mas existe várias passagens que Jesus deixou muito categórico. Olha para eles e diz: nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. Orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Outro vem e diz assim, pastor Gilmar: eu ouvi também ele dizer que é contra os princípios de Moisés. De repente, Deus e gratidão, fé em Deus e gratidão. Obrigado, meu Deus. No meio da caravana, eles não ficavam distantes, eles iam no meio, porque as mães que tinham seus filhos pequenos, uma ajudava, olhava o filho da outra, ok? Chegaram em Jerusalém, fizeram todo o ritual, participaram das suas entregas de oferta, foram para o templo. Eles estão voltando de Nazaré, ou de Jerusalém para Nazaré. Lucas diz que eles já tinham andado um dia de percurso. De repente, Maria, instinto de mãe, a mãe de Jesus, olhando para o grupo de criança, já começou a palpitar o coração, bater forte. Por quê? Porque ela percebeu que Jesus não estava no meio das crianças. Ela vai até José, e a indagação de Maria é: perdemos o menino na festa. De repente, para a surpresa de todos, a Maria e o José voltam para Jerusalém. É mais um dia que Jesus, na mente de Maria, está perdido. Mas sabe o que diz o texto? Jesus não estava numa praça brincando com seus amigos, se é que encontrou alguém. O texto diz que ele estava no templo. Essa uma de gravação, de podcast, de vários temas que tem aí hoje, isso aí eles aprenderam com Jesus. Jesus só não gravou, Jesus só não tinha um canal no YouTube, mas a Bíblia diz que com 12 anos ele estava na mesa, discutindo com todos os sábios, discutindo com os doutores, e pasme vocês para melhorar o glória. Sabe o que a Bíblia diz? Que todo assunto que os rabinos colocavam na mesa para discussão, Jesus respondia. Mas todo assunto que o menino Jesus com 12 anos colocava em pauta para discussão, um rabino olhava para o outro e dizia: responde você, responde você, responde você, responde você. Alguém dizia dessa forma: quem é esse menino? Que sabedoria é essa? De repente, quem é que chega? A mãe Maria. E a mãe já chega dando bronca, instinto de mãe. Ela vem dizendo: estávamos à sua procura. De repente Jesus olhou para a mãe e dizia: a minha procura? Não sabe que com 12 anos que eu estou cuidando das coisas do meu Pai? A Bíblia não vai mencionar nada sobre Cristo. Vou repetir: dos 12 aos 30,
a Bíblia não vai citar nada sobre Jesus. Quando ele aparece no cenário novamente, ele já tem 30 anos de idade. Só que antes dele iniciar o seu ministério, a Bíblia diz em Mateus capítulo 3, que já tem um pregador antes dele. E a mensagem desse pregador não era tão atrativa, mas o texto diz que as pessoas iam ter com ele. Pastor, fala o nome do pregador logo. O nome dele é João. Você deve conhecer ele na Bíblia. O Batista, aquele que não pregava entrega-chave, aquele que não pregava mensagem para amassagear o ego de ninguém. Pastor, qual era a mensagem de João? Arrependimento. Pastor, qual era a mensagem de João? Mudança de caráter. Pastor, qual é a mensagem de João? Deixa o pecado e vem para Cristo. Pastor, qual é a mensagem de João? Muda de vida. Pastor, qual é a mensagem de João? A mensagem era: arrependei-vos. A mensagem de João era arrependimento, e não só arrependimento. A mensagem de João era também batismo nas águas. Só que João está pregando, e de repente João muda o seu discurso, e ele começa a dizer assim: calma, gente, vocês estão pensando que eu sou o Messias, mas eu não sou. Algumas partes do texto diz que ele declara que ele só era uma voz, a voz que clamava. Ainda que a Bíblia o chama de anjo, ainda que a Bíblia o chama de precursor, mas João abre a boca e diz: eu quero que vocês saibam que ainda que a mensagem que eu estou pregando, e vocês de repente estão sendo transformados, eu quero só dar um aviso a vocês: está chegando um pregador aí. Oh glória. Pastor, oh João, quem é ele, João? Eu só vou te dizer uma coisa: ele é mais poderoso do que eu. Eu vou repetir. João, qual é o nome do pregador? João começa a pregar dizendo que quem estava vindo, deixa eu te dar uma palavra. Olha para cá. Deixa eu te falar uma coisa aqui, até para aqui, para o altar aqui. Escute isso. Vocês percebem que João não tem esse sentimento de guerra? Eu vou entrar. Me cobre. Vocês percebem que João não usava a sua oportunidade para ficar atacando A, para ficar atacando B? E outra coisa, vocês percebem que João não tinha síndrome de grandeza? Paulo diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. E por que essa vaidade? E por que essa soberba? Por que se acha a última bolachinha do pacote? Por que acha que só ele que prega, só ele que ensina? Olha lá, o povo gosta. Agora, quando João está pregando, João abre a boca e diz: sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a cultura do reino. Na cultura do reino não há quem é maior e quem é menor. Na cultura do reino é um orando pelo outro, é um intercedendo pelo outro. Vou abrir a boca e vou declarar. O pastor Nilton pregou uma mensagem no sábado, muito feliz. Outros também pregaram, foram felizes na mensagem. E a mensagem do pastor Nilton foi sobre céu e inferno. E ele deixou uma palavra para os pregadores, para usar o púlpito para pregar sobre Cristo. Então, deixa eu te dar um conselho, pregador. Não venha aqui com mensagem de efeito. Não venha aqui com frase que dá ibope nas redes sociais. Prega Cristo. Prega Cristo, prega a palavra, prega o evangelho, prega a palavra, prega o evangelho, prega a palavra, prega a palavra. Quem está chegando aí é maior do que eu. Ele é tão forte, João diz, que eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Não sou merecedor de desatar as suas alparcas. Então, vamos parar com essa guerra de atacar fulano, de atacar Beltrano, porque um cobra e o outro não cobra. Prega o que está escrito, pelo amor de Deus. Fica com a palavra. Pregue o que Deus colocou no seu coração. Pregue o evangelho.
isso aqui não for o suficiente, pastor Gilmar, eu sei que o senhor é zeloso pelas escrituras. Se isso aqui, pastor Adriano, não for o suficiente, é melhor fechar a Bíblia e ir embora. Que quem está chegando é mais superior, é superior a ele, mais poderoso. Tanto é que João não queria nem batizá-lo. João falou: eu preciso ser batizado pelo Senhor e ver o Senhor a mim. Eu vou resumir para que você entenda. Depois que Jesus é batizado, o Espírito pousa sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e vocês aqui conhecem o texto. Depois Jesus, no capítulo 4, vai ser tentado por Satanás no deserto. No capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, ele vai falar da bem-aventurança. Não vou entrar em detalhes, depois você leia com calma. O sermão da bem-aventurança é uma escola bíblica no monte. Você não vai ver Jesus citando nada a não ser o texto. Ele fala das leis dos profetas. Mateus capítulo 5, do 1 ao 11, ele fala da bem-aventurança. Mateus capítulo 6, o sermão vai continuar, e o tema principal de Mateus 6 é oração, esmola e jejum. Aí Jesus abre uma lacuna no capítulo 6, versículo 14 e 15, para falar de um tema muito sugestivo, que é sobre o perdão. E ele vai concluir o sermão dizendo: todos vocês que me escutam, se vocês praticarem, olha, colocarem na vida de vocês, eu comparo vocês ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Percebe? Ouvir e colocar em prática. Sabe por que hoje você vê um monte de crente moribundo por aí, desigrejados, nas redes sociais atacando a igreja? Você sabe por quê? Porque só ouviu e não colocou em prática. E Jesus fala que quem ouve e não pratica é insensato, e edificou sua casa na areia. Aí, meu filho, não vai aguentar bordoada. Vai vir guerra, vai vir luta, vai vir enfermidade, vai vir problema. E a Bíblia diz que a queda é grande de quem está na areia. Agora, quem está na rocha, ouve e pratica. Deixa eu te dar uma palavra: quem ouve e pratica não fica com comichões nos seus ouvidos. Quem ouve e pratica não fica correndo atrás de profecia. Quem ouve e pratica não fica correndo atrás de revelação, de placa de carro, de CPF. Quem ouve e pratica dá prioridade para a palavra. Quem ouve e pratica dá prioridade. Aí, meu amigo, pode vir o vento, está firme. Pode vir a perseguição, está firme. Pode vir a calúnia, está firme. Pode levantar quem for, está firme. Macumba não pega, olho gordo não pega. Oh, meu Pai do céu, estou sentindo a graça dele aqui. Deixa eu ver os crentes que estão na rocha. Levanta sua mão lá em cima e dá uma rajada de glória. Quem ouve e pratica é o prudente. Agora escute, quando a Bíblia fala a respeito desse texto, a Bíblia também fala sobre, além que Jesus pregou esse sermão, a Bíblia diz que ele andou fazendo bem a todos. Jesus manifestou a glória de Deus em sinais, prodígios, maravilhas. Jesus pregou como ninguém. Jesus ensinava como ninguém. E Marcos capítulo de número 10, a partir do versículo 32 ao 34, Jesus está indo a Jerusalém com seus discípulos, e ele chama os discípulos em particular, e ele começa a verbalizar dizendo: olha, eu quero deixar uma informação a vocês. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Vai estar mais ou menos assim: será entregue na mão dos pecadores, vão zombar dele, vão escarnecer dele, vão maltratá-lo, vão matá-lo, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Esse é um dos textos, mas existe várias passagens que Jesus deixou muito categórico, muito prático, muito, a sua fala não tinha como não entender.
Tanto é que no capítulo de Mateus 26, a partir do verso 36, vai falar-nos a respeito de Jesus no Getsêmani, o lugar da prensa. Vocês conhecem toda a trajetória de Jesus, quando ele está orando no horto. A Bíblia diz que os discípulos ficaram um pouco mais além. Ele pega Pedro, Tiago e João, traz mais para perto, mas ele sai ainda um pouco além. Quando ele está orando, a Bíblia diz que a sua alma está angustiada. A Bíblia diz que a sua alma está angustiada. Tanto é que Lucas, quando fala sobre esse episódio, diz que ele transpira suor e sangue. De fato, ele está levando sobre o seu corpo no Getsêmani toda a nossa enfermidade, toda a nossa dor, na verdade. O pecado da humanidade estava sobre ele. A angústia está terrível. Ele sai da oração. Quando ele chega onde deixou Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que eles estão sonolentos. Ele olha para eles e diz: nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. Orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele vai além, orar de novo. Diz a Bíblia que enquanto eles estão sonolentos, um anjo do Senhor vem consolá-lo. A oração de Jesus é muito séria, e ele diz: Pai, se for possível, passe de mim o cálice, mas todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor deseja. Jesus estava em oração dizendo: eu vim para esse fim, eu vim para esse propósito. A Bíblia diz que depois disso, vem Judas então e o trai com beijo. Jesus vai passar por 5 julgamentos. Ele sai dali e vai ser julgado pelas autoridades do templo. Depois ele vai até Anás e Caifás. Disseram que ele cometeu uma blasfêmia contra o templo. Subordinaram alguém para vir até a acusação e disseram: eu ouvi ele dizendo que derruba o templo e em 3 dias ele o levanta. Outro vem e diz assim, pastor Gilmar: eu ouvi também ele dizer que é contra os princípios de Moisés. De repente, as autoridades olham para ele e dizem: você é o filho de Deus? Ele diz: eu sou. Quando ele diz eu sou, as autoridades rasgam as suas vestes e começam a gritar: blasfêmia, não precisamos de mais nada. Ele blasfemou. Dali ele vai para passar por